Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver um grupo de verbos que é, assim, muito focado para um uso específico, que é o grupo de verbos que a gente vai usar com roupas, tá? Com roupas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa palavras em japonês, às vezes a gente tem que usar palavras muito específicas que a gente não necessariamente usaria em português. Em português, a gente usa uma palavra só para vários casos que em japonês a gente tem que usar uma palavra para cada caso, tá? E isso acontece quando a gente tá falando de roupa, de roupas que a gente vai vestir, coisas que a gente vai usar. Vamos ver aqui alguns verbos de exemplo. Por exemplo, nós temos o verbo kiru, o verbo haku, o verbo kaburu, o verbo suru e o verbo kakeru. São verbos que nós vamos usar para peças de roupas, peças de vestuário diferentes. Então, dependendo de qual peça de roupa nós estamos falando, nós vamos usar um verbo diferente. Exemplo, se eu falo que eu vou vestir uma camisa, ou eu vou, por exemplo, em português a gente fala calçar um sapato. A gente não fala que a gente vai vestir o sapato? Normalmente não, né? Vestir o sapato é incomum, eu acho. Não sei se em algum lugar do Brasil se fala vestir o sapato, mas eu diria que aqui para o Sudeste é incomum. E você não fala que você vai calçar a camisa. Você não calça a camisa, você veste a camisa. Calçar a camisa eu acho que ninguém fala, né? Mas, por exemplo, você fala que você vai vestir a calça. Não fala? Vestir a calça. Aqui a gente fala, né? Vou vestir a calça. Mas a calça em japonês você vai usar um outro verbo e por aí vai. Vocês vão entender isso perfeitamente conforme a gente for passando pelos verbos, cada verbo desses e os seus exemplos. Vamos lá. Primeiro nós vamos falar do verbo geral para vestir. Esse verbo, ele é basicamente traduzido como vestir. Ele é o verbo kiru. É um verbo de grupo. Kiru, kiru. Eu tô fazendo assim, mas é para apontar. Não é porque é um, não. É dois. É verbo de grupo dois. Porque é kiru, kimasu. A regra do grupo 2 é tira o ru, coloca o masu, né? Então, nós temos aqui esse verbo vai ser usado para falar de kimonos, vestir kimonos, casacos, camisas, vestidos. Então, basicamente, a gente vai usar esse verbo para coisas que são mais completas, que são um pouco mais vestimentas completas. É claro que um casaco não é uma vestimenta completa, tá mais para assim um acessório, mas é uma coisa que te envolve mais, sabe? É uma coisa que te, né? Que te envolve mais, né? Que te fecha de alguma forma, né? Então, esse verbo vai ser usado para isso. Então, por exemplo, temos aqui a frase: Kyou akai shatsu o kimashita. Kyou akai shatsu o kimashita. Hoje vesti uma camisa vermelha. Nós temos o verbo aqui, kimashita. Kimashita, de vestir, né? Vestir. Hoje vesti uma camisa vermelha, tá no passado. Akai shatsu. Shatsu é camisa. Shatsu pode ser usado para camisa. Camisa assim, pode ter alguma estampa, pode ser de botão, pode não ser de botão. É uma palavra geral. Eu tenho uma percepção de que, dependendo do lugar do Brasil, a gente chama as camisas, camisetas de coisas diferentes, né? Então, eu vou usar as terminologias cariocas para roupa, peço que vocês me desculpem. Eu não sou muito familiarizada com outros tipos de terminologia. Por exemplo, em São Paulo, as pessoas chamam casaco de blusa, e eu acho isso muito atípico. Eu acho muito atípico. Uma vez em São Paulo falaram para mim: "Ah, é claro que você tá com frio, você tá sem blusa". Sem blusa para mim significa estar de sutiã, mas tudo bem. Então, quando eu falo camisa aqui, shatsu, eu quero dizer, pode ser de botão, sem botão, tá? Pode ser, tem vários tipos de shatsu, né?
Hoje vesti uma camisa vermelha. E aqui embaixo, Kanojo wa atarashii doresu o kimashita. Kanojo wa atarashii doresu o kimashita. Ela vestiu um vestido novo, né? Atarashi doresu, novo vestido. O kimashita. Pode ser estranho talvez vestir um vestido, né? A gente fala, colocou o vestido, usou o vestido, né? Mas ela vestiu o vestido. Outros exemplos. Samui hi ni koto o kimasu. Samui hi ni wa koto o kimasu. Eu visto um casaco nos dias frios. Samui hi ni wa koto o kimasu. Koto é o casaco, né? Koto. Geralmente é aquele casaco um pouco mais pesado, né? Que se fala. Aqueles bem de inverno mesmo, né? Coisa que a gente não usa no Rio de Janeiro de jeito nenhum. Samui hi ni koto o kimasu. E aqui embaixo. Kyou kimono o kimasu. Kyou kimono o kimasu. Hoje vou vestir um kimono. Se vocês olharem para a palavra kimono, a própria palavra kimono, ela tem o kanji de kimasu. Olha só. Na palavra kimono. Tem o kanji de kimasu. É o mesmo kanji. É o kanji de vestir, ok? Seguindo, nós vamos para o verbo haku. O verbo haku, ele vai ser usado para sapatos, meias, saias, calças. Basicamente, são coisas que você coloca por baixo, né? Então, coisa que você coloca no pé, coisa que você coloca para vestir sua parte de baixo, vai ser haku, né? Vamos ver aqui as frases de exemplo. Watashi wa mainichi sneaker o hakimasu. Watashi wa mainichi sneaker o hakimasu. Eu uso tênis todos os dias. Pode ser eu calço tênis todos os dias, né? Mas a ideia é que você está colocando no pé, né? Depois, kanojo wa utsukushii high heel o hakimashita. Kanojo wa utsukushii high heel o hakimashita. Ela usou um lindo salto alto. High heel vem da palavra em inglês high heel, né? Aliás, a palavra sneaker também vem da palavra em inglês para tênis, né? Sneakers, né? Sneaker. Você usa a mesma palavra em inglês, a japonesada, né? Vocês já devem estar agora acostumados com esse tipo de coisa, né? Quem entende um pouco de inglês tem um pouquinho de vantagem com essas coisas, porque já associa uma palavra à coisa, né? Às vezes isso causa algumas armadilhas, às vezes, né? Mas, de um modo geral, conhecimento de inglês, quando você aprende japonês, ajuda um pouco, né? Ok. Depois nós temos Kodomo wa akai kutsushita o hakimasu. Kodomo wa akai kutsushita o hakimasu. As crianças usam meias vermelhas. Então, nós temos aqui Kodomo wa akai kutsushita. Kutsushita é a meia, né? Olha que interessante. Kutsu, a palavra kutsu significa sapato. Shita significa embaixo. Então, embaixo do sapato. Literalmente embaixo do sapato. Kutsushita é a meia. Kino hanzubon o hakimashita. Kino hanzubon o hakimashita. Ontem eu usei shorts. Aqui nós temos hanzubon. Zubon pode ser usado para falar de calça, né? Zubon, palavra zubon. Então, hanzubon é metade da calça, né? Eu quase falei meia calça, mas meia calça é outra coisa, né? Engraçado, né? A gente usar a palavra meia calça para o que é a meia calça, né? Não é uma calça pela metade a meia calça, né? Só se for em termos de espessura, talvez, mas aí não seria nem metade, né? Porque meia calça é uma coisa muito fina, né? Kino hanzubon o hakimashita. Ontem eu usei shorts. Hanzubon, shorts. Kutsushita, meias, ok? Então, esse é o verbo haku. Você vai usar para sapatos, meias, saias, calças. E vamos falar do grupo desse verbo. Como a gente tem um verbo que termina com ku, haku, então ele só pode ser um verbo de grupo 1, né? Lembrando que quando na forma do dicionário, né? Forma de dicionário que geralmente os verbos são apresentados na forma de dicionário. Quando na forma de dicionário o verbo ele não termina em ru, ele é do grupo 1,
Não tem nem discussão, ele não tem como ser de outro grupo, ok? Certo. Vamos então agora para o próximo verbo, que é kaburu. Kaburu é um verbo que vai ser usado para chapéu, né? Ou coisas que você vai colocar por cima da cabeça. Então, por exemplo, se você vai falar que você vai colocar um lenço em cima da cabeça, qualquer coisa assim, em cima da cabeça, você vai usar kaburu. Então, várias coisas podem ser usadas com kaburu. Depende da sua coragem de usar a coisa na cabeça, né? Então, geralmente vai ser usado para chapéu, porque o que as pessoas usam na cabeça geralmente é chapéu, né? Mas pode ser outra coisa, depende do que você está colocando na cabeça. Vamos ver aqui. Kyou, boshi o kaburimasu. Kyou, boshi o kaburimasu. Hoje vou usar um chapéu. Boshi é chapéu. É uma palavra genérica para chapéu. Qualquer tipo de chapéu, tá? Kyou, boshi o kaburimasu. Aqui embaixo, Mugiwara boshi o kaburimashita. Mugiwara boshi o kaburimashita. Ó, essa palavra, né, ficou famosa por causa de One Piece, né? Mugiwara. Mugiwara é palha, né? Palha, Mugiwara, né? Então, Mugiwara boshi é um chapéu de palha, né? Aqueles que você usa para proteger a cabeça do sol, né? Chapéu basicamente serve para isso, teoricamente, né? Se bem que chapéu costuma ser uma coisa meio fashion às vezes, né? Mugiwara boshi o kaburimashita. Eu usei um chapéu de palha, eu coloquei um chapéu de palha na cabeça. Seguindo, imoto wa hato o kaburimashita. Imoto wa hato o kaburimashita. Nós temos aqui a palavra hato, que também significa chapéu. Também significa chapéu. Vem da palavra hat, né, do inglês, né? Imoto wa, a minha irmã mais nova, hato o kaburimashita, usou um chapéu. Em português a gente só chama de chapéu, né? Quase não saiu, só chama de chapéu. Em português a gente só chama de chapéu. Seguindo. Kare wa cap o kaburimashita. Kare wa cap o kaburimashita. Ele usou um boné. Aqui é uma palavra mais específica para boné. Cap. Cap, que vem de cap, do inglês também, né? Ele usou um boné. Kare wa cap o kaburimashita. Falando agora do verbo kaburu. O verbo kaburu é um verbo de grupo. Se nós temos kaburu, kaburimasu, kaburimashita. Ele não é um verbo de grupo 3, né? Porque no 3 nós sabemos que é só suru e kuru. Agora vamos ver que regra ele está seguindo. Ele está seguindo a regra de que você pega o uru do kaburu e transforma em iri. Olha, kaburu, kaburi, masta. E essa é uma regra de grupo 1, né? Regra de grupo 1. Então, esse é um verbo de grupo 1. Kaburu, kaburimasu, kaburimashita. Certo? Agora nós vamos para o suru. Suru vai ser um verbo que a gente vai usar para joias, gravatas, acessórios em geral, tá? A gente vai usar para qualquer coisa que a gente vai colocar na gente que é um acessório, tá? Então, exemplo. Ane wa piaço o shimashita. Ane wa piaço o shimashita. Ane, irmã mais velha, né? Piaço é brinco. Piaço o shimashita. Piaço é uma palavra que é para brinco em geral, mas também pode ser piercing, né? Então, piaço pode ser em qualquer lugar, pode ser na boca, no nariz, no umbigo, né? Onde quer que as pessoas possam colocar piercing, né? Nós temos uma ideia, nossa sociedade tem uma ideia diferente de piercing aqui, nesse ponto da orelha e em outros cantos do corpo, né? Uma coisa curiosa, a gente furar aqui não é visto como uma coisa estranha, principalmente se nós estamos falando de uma mulher. Não é estranho para uma mulher ter a orelha furada e usar piercings aqui, né? Que nós não chamamos de piercing no português, a gente chama de brinco, né? Mas outros lugares é piercing, outros lugares é outra coisa, tem uma outra conotação. É muito curioso, né? Mas esse piaço serve tanto para o brinco, que é o que a gente usa aqui na orelha, como qualquer outro tipo de
lugar que você vai colocar aquele acessório, que pode ser uma joiazinha, uma bolinha, enfim. Então serve para os dois. Agora, Tanaka-san wa itsumo necktie o shimasu. Tanaka-san wa itsumo necktie o shimasu. O Tanaka sempre usa uma gravata. Tanaka-san wa itsumo. Itsumo é sempre. Necktie. Necktie é gravata. Vem do inglês necktie, né? Tem a gravata, né? Que amarra o pescoço, né? Necktie. 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 Necktie o shimasu. Necktie o shimasu. É uma gravata. Seguindo, olha que curioso essa segunda frase. Quer dizer, essa terceira frase. Haha wa iaringu o shimashita. Haha wa iaringu o shimashita. Minha mãe usou um brinco. Essa é uma outra palavra para brinco. Iaringu. É só que aqui, no caso, nós estamos falando de brinco. Brinco. Não pode ser em outra parte do corpo, né? Ia vem de ear, de orelha, né? Ringo vem de ring, anel, né? Anel de orelha. Então, a ideia é aquela argolinha, né? Mas não precisa ser uma argola. Não tem que ser uma argola. Pode ser em qualquer formato. Eu tenho a impressão de que quando o brinco é pequeno, quando o brinco é pequenininho, é uma bolinha, assim, é uma coisa mais discreta. Mesmo quando é no lóbulo, mesmo quando é colocado no lóbulo, é chamado de piaço, né? É chamado de piaço. Não é chamado de iaringo, quando é uma coisa bem discreta, sabe? Quando é uma coisa maior, uma coisa que se pendura na orelha, né? Uma coisa que chega aqui, né? Chama-se de iaringo com mais frequência, mesmo que não seja argola, né? Então, essa é a diferença entre piaço e iaringo. Seguindo, hanayome wa necklace o shimashita. Hanayome wa necklace o shimashita. A noiva estava usando um colar, a noiva usou um colar. Hanayome é noiva, né? Noiva de casamento, né? Hanayome. Necklace é necklace, vem de necklace, né? Significa colar, né? Que você usa no pescoço. Então, hanayome wa necklace o shimashita. A noiva estava usando um colar. Esse foi o suru. Suru, nós já sabemos. Suru é um verbo de grupo 3, né? É um dos 2 verbos que compõem o grupo 3. Seguindo, nós temos o verbo kakeru. Kakeru, ele vai ser usado para a gente falar de colocar óculos, né? Basicamente, óculos. Ah, Mônica, mas óculos não é um acessório? Sim, você pode usar suru para óculos também. Óculos, né? Também é uma coisa que você coloca na cara, né? Você coloca em você um acessório. Você pode usar suru, mas esse verbo kakeru, ele é usado para óculos também. A ideia do kakeru é colocar em cima, assim, tuk. Por exemplo, se alguém joga poeira em você, alguém tá, sei lá, fazendo uma obra em cima, e aí a pessoa faz alguma coisa e cai poeira em você, você pode falar que a pessoa kakemashita poeira em você, né? A poeira cai em você, assim, adere a você, né? É colocada em você. Também se fala kakeru para, sei lá, colocar uma magia em alguém, um feitiço em alguém, kakeru, né? Então, esse é um verbo muito versátil. Se você procurar por aí, você vai ver que dá para usar para um monte de coisa. Acho que dá para fazer um mini curso só com caqueiro, sem sacanagem. Mas nós vamos ver aqui o caqueiro sendo usado para falar de colocar óculos, né? Então, eu trouxe 2 exemplos. Yamada-san wa megane o kakemasu. Yamada-san wa megane o kakemasu. O Yamada usa óculos. E sanglasu o kakemashita. Sanglasu o kakemashita. Eu coloquei óculos escuros. Então, nós temos megane. Megane significa óculos. É óculos de forma geral, tá? Óculos que você precisa para enxergar, né? Melhor. Tem algumas pessoas que usam óculos como acessório, assim, sem grau, né? Megane, né? Megane é óculos. E sunglass vem do inglês sunglasses, né?
que é os óculos para sol, né? Ou seja, óculos escuros, ok? Certo. Esse é o verbo kakeru. Kakeru, nós temos kakeru, kakemasu. Logo, o verbo é de grupo 2, né? Kakeru, tira um uru, masu, kakemasu. Certo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula de verbos especiais para roupas, verbos que a gente vai conectar com o ato de vestir algo ou usar algo, né, como um acessório ou peça de roupa, etc. É muito importante que vocês lembrem esses verbos, porque você trocar esse verbo talvez possa dar um ruído na comunicação quando você for falar com as pessoas, ok? Anota tudo direitinho no seu caderno para você não esquecer e tenta criar algumas frases. Criando frases, você vai ter mais facilidade de fixar essas palavras, tá? Usar as palavras na prática é muito importante, ok? É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!